Nessa praça mesmo, a Praça dos Cachorrinhos. Praça dos Cachorrinhos. Praça que é utilizada para feirinha. Para feirinha. Vê bem. Sábado e domingo, né? Sábado e domingo. É. Domingo só. Tá domingo agora? Só Não domingo. não tem data para cair árvore. A árvore cai na sexta, no sábado, na segunda. Mas pode cair no domingo também. E se uma árvore dessa cair, quando a feirinha estiver funcionando, vai matar gente. Eu deixo isto avisado para o prefeito Paulinho, para que ele mande dar uma olhada. Dá uma olhada no que dizia o Oswaldo Justo, à época. As árvores que não têm raiz, tem um nome que eles dizem aí, que ela se agarra na terra de forma que nem um raio. Força centrífuga. Sei eu, ela fura a terra e não tem raiz. Então, com o vento, ela sai, arranca fácil. É o tipo de árvore. Uma caiu ontem. Escreve. A outra cai antes do Natal. Vai cair antes do Natal. Paulo, manda ver essas árvores. Tá uma vergonha. Tá correndo risco de matar gente ali. Esta árvore tem a altura de um prédio de 7 andares. Vai dar uma olhada. Manda ver do teu serviço social aí, da Defesa Civil, se há 2 meses atrás, essa mesma árvore não propiciou a ida lá de bombeiro e da Defesa Civil. Ela deitou um pouco. Toma cuidado. Avisei você, Paulinho, ó, cuidado. E olha, lembrei de você agora. Uma cartinha para você. Vou mandar uma cartinha para você também. Mas deposita lá na ouvidoria. Não, vou mandar para o prefeito uma cartinha. Queixas e reclamações à parte aqui, já do Mantovani, direto via ouvidoria municipal, via painel debates, não é? Bom, Pacilo, você também fica à vontade aí. Olha. Você quer falar de problemas com a dengue, de bancos de sangue em falta aqui na cidade da região metropolitana, política nacional, os mensaleiros se dizem presos políticos e não políticos presos. Bom, este assunto aí está na moda, parece, né, Boturão? Não existe prisão política num Estado democrático de direito. É verdade. São presos que foram condenados por corrupção, né? Inclusive solapando o sistema democrático. Não existe nada de prisão política em absoluto. Isso é uma cantilinária que está se divulgando aí, está tentando se tornar virótica. Houve um processo, seguiu o rito processual, foi transmitido para todo o Brasil. Quer dizer, não existe prisão política no caso. Existe sim um mal-feito, segundo diz a Dilma, que esse mal-feito foi penalizado e é o que nós estamos vendo o resultado aí. E tem que ir mais gente, isso até é histórico, não é? Dono de banco na cadeia, como é a dirigente lá do Banco Rural. Quer dizer, isso é importante que aconteça, que sirva de exemplo, e está certo sim o Joaquim Barbosa. Eu acho que o judiciário tem que mudar a postura dele. É uma realidade. Não existe preso político. Existe política que estão fazendo esses presos. Quer dizer, e de uma maneira assim, assintosa até, porque lá na Papuda, a ralé, o preso pé de chinelo, que se fala lamentavelmente, que se estigmatiza, as mulheres têm que esperar a fila, têm que dormir lá na frente da prisão para poder falar com o preso. Quando os presos, né, de alto coturno, de colarinho branco, recebem inclusive visita de ex-presidente da República como Sarney. É lamentável, é deprimente e mostra a situação triste, né, deste partido que se dizia o dono da ética, da moralidade, etc., tendo seus elementos na cadeia e ainda recebendo a visita de José Sarney. Isto é política dentro da cadeia, mas não tem preso político na Papuda. Muito bem. Heraldo, quer completar alguma coisa com relação a esse assunto aí, que não, continua predominantemente na mídia, ou você quer abrir as queixas e reclamações também? Já esgotou. Eu acho que eu quero falar da dengue. A dengue, lamentavelmente, é a doença do desleixo, da sujeira, né? E é importante que a prefeitura
mantenha essa campanha permanente. Agora, não adianta nada a prefeitura bancar campanhas desse tipo se outros setores também não participarem. Eu cito um exemplo muito claro. Como é que você vai acabar com a dengue em Santos se você tem o Porto, que há anos que não se tem uma campanha ali no Porto? A última que eu recordo fazem mais ou menos uns 10 anos. Então não adianta nada você aí, dona de casa, você, cidadão, limpar a sua casa, limpar a sua calha, se aqui do lado o Porto está aquela avacalhação só, aquela imundície, aquelas máquinas abandonadas, um espetáculo que parece assim, cidades abandonadas. Você pega aquela entrada ali, os primeiros armazéns do Porto, na região do Valongo, tudo lá é criador de dengue. Então não adianta nada a prefeitura conclamar os cidadãos a manterem limpas as suas casas, se do outro lado um organismo que nem o Porto, que é do governo federal, não contribui, e essas agências aí reguladoras também de saúde pública não movem uma palha. Pois é, isso que eu ia dizer, né? O Porto é área federal, né? Fica impossível para que a prefeitura possa interferir ali, né? Sim, mas a prefeitura pode conversar com esses organismos, né? Nem isso pressionar de alguma maneira, não sei o que pode acontecer ali, né? Agora, as outras cidades da região também precisam atuar em conjunto. Também é o que vem acontecendo, né? A maioria das cidades vem tentando, de alguma forma, combater aí os criadores do Aedes aegypti para evitar aí que a dengue alcance aqueles picos que a gente está acostumado aí em alguns verões. A dengue é cíclica, né? Você tem ciclos de pico, um pico altíssimo, depois você tem uma queda grande. Você volta, tem um pico, outro pico altíssimo, aí tem uma queda, enfim. Eu não sei em que ciclo nós estamos agora. Eu espero que não seja o ciclo aquele que nós temos em 2010 aí, que morreu gente, foi uma inundação de gente pelos pronto-socorros aí da cidade de Santos e toda a nossa, especialmente da cidade de Santos, né? Porque a maioria das pessoas corre aqui para a cidade, infelizmente, né? Não vai ser, não. Não será, né? Não será, se Deus quiser. O prefeito vai contratar agora 60 caras. Para quê? Para matar mosquito. Vai contratar 60. E tinha que contratar 200, bola. Não é essa a política é de enxugar a quadra. Mas ele só vai contratar. Estou te dizendo, Heraldo, ele vai contratar agora 60 caras. 60. E os que já estavam contratados e não foram dispensados? Continua lá, pô, continua lá. Continua. Isso aí está economizando. É para economizar. Aliás, para economizar se faz concorrência pública, licitação, sem ter nada. Licitação para o cara fazer um projeto. Eu não consigo. O que é isso? Que licitação é essa? Você acredita nisso? Onde é isso? Não. Você que está nos vendo, ouvindo, você acredita? Uma licitação de uma firma lá da Florianópolis, do Sul. Ganhou. Para apresentar um projeto. Concorrência. Apresente um projeto. Eu nunca vi isso na minha vida. 80 mil reais. Gastar 80 mil, um projeto que é para falar como é que vai ser pintado o bondinho que vai ligar com o morro do Bufo até lá a cruz do São Bento. É o teleférico. Teleférico, é isso aí, o bondinho, aquele negócio que vai nascer. No parque de diversão é bondinho. Estão fazendo, já fizeram uma concorrência. Olha, não dá. Juro por Deus, não dá. Eu vou ficar quieto até dia 1º de janeiro, viu? Olha, porque eu acho que essas burradas todas devem parar até dia 31 de dezembro. Jesus vai olhar isso. Ô, Mantovani, será que é só burrada ou tem algum outro tipo de interesse? Porque é curioso, o poder público que deve gerir os interesses, né, da comunidade, etc., tem quadros qualificados para isso, que deve fazer o projeto. Lógico. Mas hoje está muito comum, você pega aqui a companhia A, a companhia B, economia mista, como nós temos aqui no Porto. Qualquer coisa, você precisa de uma licitação para alguém fazer um projeto. Lógico. Aqui na prefeitura, existem engenheiros, existem médicos, existem professores, pessoas gabaritadas, competentes, para estudar, que conhecem a cidade, que estão há muito tempo no serviço público, sabem as deficiências, as necessidades, e não é o fato de se trazer, por exemplo, um teleférico que elas não estariam habilitadas. Eu vejo que, além de confessar uma incompetência que não existe, fica uma outra vertente aí. O porquê
se fazer esses projetos pagos com empresas de fora. Você viu isso, o Boturão? Do teleférico? Essa concorrência? Não vi a concorrência, mas eu sei que o teleférico vai Você viu, vir aí, Heraldo? né? Há uma verba já Olha, eu destinada para acho isso. assim, pelo menos está se fazendo a concorrência. E os outros serviços que se contratam sem concorrência? Nós tivemos aí recentemente uma empresa que foi contratada sem licitação para atualizar a planta de valores, planta genérica de valores, para aumentar os nossos impostos, que a Câmara, lamentavelmente, já aprovou sem qualquer discussão com a comunidade. Mas aí não tem a notória especialização? Notória especialização. Mas- Tem. Não, Tem a Espera um nota- pouquinho, notório experiência. É Tem. difícil. É o único cara que faz isso. Como assim? Não, em Há Santos 15 tem mais anos. gente. Ele faz 15 pelo, anos. não, ele faz Empresas. pelo costume, mas Há tem, 15 anos ele faz. tem outras pessoas habilitadas, competentes, tanto quanto para fazer. A notória especialização... Mas alguém vai lá e reclama? ela- Alguém lá entra com algum processo contra? Era só eu que Não, reclamava. ninguém Só entra você com nada. reclamava, né? Ninguém entra Nem com entra com nada. nada. Boturão, essa Você reclamava? Por que cidade... você reclamava? Lamentavelmente era só eu que... Porque eu achava um absurdo Sempre o mesmo? os caras chegarem no meu escritório e pedir a cópia dos últimos 12 meses de anúncios. Se eu podia ajudar. Posso. Aí eu dava aquele montão de anúncios que a gente fazia para vender e não vendia, mas dava para eles. Aí eles pegavam aquilo lá e, esse aqui é 2 quartos, tal, Campo Grande, Campo Grande. Esse aqui é Vila Belmiro, esse aqui é Complicado, Ponta da complicado Praia. isso, né? Que preço é esse aqui? Esse aqui é 350 mil, esse aqui é 280. Aí fazia a média e saiu o imposto do coitado do Santista. De nós, né? Nós, Não, coitados. então, esse tipo de coisa não pode acontecer. Eu acho que o governo Paulo pecou nesse aspecto. Os outros governos faziam isso, mas não é porque os outros governos faziam que ele tem que repetir. Serviço público de notória especialização tem que ser singular, ou seja, Ele vai repetir a única muita empresa, coisa, cara. a única empresa habilitada a fazer aquele serviço. Hoje é difícil, porque Vai repetir muita coisa. pela globalização Hoje é dos escapismo. serviços, pelo nível de profissionais que se tem em todos os campos da atividade, o sujeito falar assim, eu sou o único que faço, olha, é para Não desconfiar. existe. Não existe. Bom, deu 12% o aumento para o IPTU em 2014, que vem por aí, a Câmara já aprovou em primeira discussão e a segunda discussão será na quinta-feira, vamos discutir isso daqui a pouquinho. A gente tem que ir para o rápido intervalo, mas sempre passando para você uma informação importante da Prefeitura de Santos, não é? Nos últimos tempos, a gente nota um aumento no número de locais com acúmulo de lixo que estão espalhados por toda a cidade de Santos. Isso ocorre em todas as regiões do município, nos bairros intermediários, próximos às praias também, Zona Noroeste e Morros. Infelizmente, a maioria desse lixo é jogado por gente que é vizinha desses lugares. As pessoas colocam nas ruas móveis velhos, eletrodomésticos e todo tipo de objeto que não serve mais para casa. O pessoal esquece, transformando as ruas em um lixão, põe em risco a própria saúde. Sem falar que se chover, esse entulho pode obstruir as bocas de lobo, além das galerias de água de chuva, causando assim enchentes e poluição ao meio ambiente. Tem muita gente que não sabe, mas o Código de Posturas do município proíbe o descarte irregular do lixo nas ruas. Quem for pego em flagrante pelas autoridades pode pagar uma multa até R$500. É por isso que a gente dá uma dica aqui no Painel Debates. Se você precisar jogar fora algum móvel ou outro objeto grande, ligue para o Catatreco. É um serviço da Prefeitura de Santos que, depois de agendado, vai recolher o lixo pesado para você. Basta ligar 0800 7708 770, informando o volume e o peso aproximado do material que você quer descartar. A gente repete então, 0800 7708 770, o telefone do Catatreco. Agindo assim, a gente mantém a cidade limpa e bonita também. O intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta, o segundo bloco do nosso painel Debates, com prazer conversando aqui com o nosso Mantovani Calejon, o doutor José Francisco Pacilo e o nosso Heraldo José dos Santos, é o time do painel Debates nesta edição, nesta segunda-feira, tá certo? Lembrando para você, o telefone segue aí à sua disposição, 3017 9110, e a gente anuncia que, com muito prazer, o painel Debates hoje ultrapassa a marca de 2.000 curtidas no nosso Facebook aqui do painel regional. A gente agradece aí aos internautas, ao pessoal do Facebook aí, que curte a gente, que acompanha a gente. Muito obrigado, continuem conosco, tá certo? Um prazer imenso em tê-los a bordo, em tê-los com a gente aqui. Bom, o site Voz Caiçara está com a gente também, não é? O site já vai aparecer, tá aí na sua telinha aí, o site Voz Caiçara, também outro parceiro nosso aqui
do painel debates, do painel regional, e traz a manchete, não é? Aumento da conta de luz pressiona a inflação. Um abraço ao pessoal do Voz Caiçara, que está com a gente, participando conosco, colaborando com a gente aqui. Bom, foi colocado aqui em discussão, falado no final do bloco anterior, sobre o aumento do IPTU e a criação da taxa de luz, proposta pela Prefeitura Municipal. O projeto foi para a Câmara de Vereadores, foi aprovado em primeira discussão e, bom, aprovou em primeira discussão, aprova em segunda também, Mantovani, ou não? Não, o prefeito, ele tem a Câmara inteira na mão, porra, peraí. Ele tem a Câmara todinha na mão. A não ser que tenha mudado alguma coisa nesse final de semana. Se ele se ausentou da cidade, vai ser meio difícil. Porque aí o vereador, quando fica muito longe do prefeito, fica nervoso. Fica nervoso. E ele não pode se afastar não, hein? Tem que ficar perto, atender os vereadores de manhã, de tarde e de noite. E olha, não vai ter perigo nenhum não, eles vão votar. Vão votar, todos eles vão votar e... Amém! Não, todos eles não. O PT não vai votar, né? Não, o PT não votar, não. O PT até pode votar. O PSB acabou se dividindo, foi isso, Heraldo? Se não estou enganado, né? Teve um ensaio lá mas não, está unido ainda, está unido. Os únicos que votaram contra foram os dois vereadores do PT? Os vereadores do PT. Agora, é lamentável isso, viu, Mantovani? Ocorria na sua época também. Chegam esses projetos no final do ano, a toque de caixa, e os vereadores se ajoelham ao executivo. Não é? Inclusive o Banho, nosso querido Banho aqui, também não questionou o aumento do IPTU. Quer dizer, pelo menos discutir com a sociedade. Chega lá pelo aquele artigo, como é que chama aquele artigo lá, Mantovani? Que não tem nem discussão, já vai para votação direta, Acho não passa 24. Acho que é 23,5. Não passa por comissões, não passa por ninguém e vai lá 24, os vereadores. 24. Por que vocês têm vocês, quando eu digo vereadores, Vocês não eu tem nada que considero um ver com isso. vereador ainda, Eu não tenho nada que ver de com falar isso. sempre amém para o executivo. É verdade isso mesmo? O prefeito é o chefe dos vereadores? É o chefe. Lamentável, né? É o Então, chefe. é lamentável, porque a função o institucional chefe. do vereador É é o fiscalizar chefe. a administração. É o chefe. E não está sendo feito isso. É E o este chefe. aumento eu reputo assim como tecnicamente inviável e é um excesso. Primeiro, diante o orçamento do município em 2 bilhões e 300. E o IPTU é o imposto que o contribuinte paga, que o munícipe paga, por ter uma parte de terra no município. Que eu saiba, a extensão do município é a mesma. Entrou um maior número de pessoas para residir no município? Sim. Essas torres que estão sendo feitas agora, né, o maior número de pessoas. O maior número de contribuintes por um espaço menor de terra. Ou seja, eu acho que a prefeitura está lucrando com este imposto, que é simples e tão somente o fato de você ser proprietário de uma parte de terra no município. Isso precisa ser esclarecido da melhor maneira possível, tecnicamente, inclusive, justificável. Não é admissível que você dobre a incidência do percentual no imposto, né? Ninguém teve aumento acima de 6%, 7%, como é o caso aqui do Mantovani, que acabou de falar, os beneficiários da Previdência, os aposentados. Quer dizer, tem que haver uma reflexão bastante grande, ter uma consciência, uma responsabilidade social e compromisso com o munícipe e esclarecer esse aumento, no nosso entender, indevido, e vamos estudar uma forma, sim, de combater este aumento que suplanta em mais do dobro a inflação. Sem contar que, a partir do próximo exercício fiscal, 2014, o contribuinte vai pagar também a taxa de iluminação pública, né? Contribuição de iluminação pública, que também considera um absurdo, porque tem setores na cidade, bairros, que estão às escuras. E nós vamos continuar a pagar por um serviço inexistente ou insuficiente, que, assim como tantos outros que acontecem na nossa cidade. Bom, vai ser feito um investimento, né? Vamos trocar as lâmpadas. É, vamos clarear a cidade. A prefeitura tem lá um setor de elétrica, né? Tem. Que devia estar trocando essas lâmpadas. Vai trocar. Não vai trocar, não. Vai ter uma licitação. Trocar, não. Caiu um papelzinho Aonde? no meu terraço. Ah, de novo?
De novo. Continua caindo? Está começando. Não, continua caindo não. Está começando a cair de novo. Você já mudou agora Caiu. para um apartamento Mas num tem andar mais terraço, elevado? Mais Mantovani? alto, é. Caiu um papelzinho dizendo para mim que vai ter uma concorrência para o restauro da iluminação em Santos. Uma firma vai ganhar a concorrência para trocar as lâmpadas, para deixar a cidade mais iluminada. Olha, é o bilhetinho que mandaram para mim, hein? Caiu. E eu estou morando, sabe aonde? Eu estou morando quase no 40º andar. Que isso? A cama está mais perto do céu, hein? Eu vou perto do céu. Então não caiu, foi um passarinho que deixou lá. Não foi passarinho, não. Não, Sônico, foi. para atingir essa altura? Para atirar esse tipo de recadinho e bilhete é urubu. É urubu. Não é passarinho, não. É urubu que está jogando. Então o Urubu já está augurando o resultado. que vai Mas, ter. Mantovani, eu fiz uma pergunta e você não esclareceu. Urubu que a gente chama ele de louro. Mantovani, Fala aqui. fiz-lhe uma pergunta e o senhor não esclareceu, principalmente os telespectadores. quê? Como é que se dá esse tipo de votação? Chega lá o projeto, ninguém discute nada e aprova? É assim? Eu não posso te falar porque... Não, você já passou vi- 30 anos lá, Mantovani. Sim, passei 30 anos, hora, naquela época... Não mudou nada. Não, tudo é diferente, nego. Tudo muda. Só mudou o prefeito e Tudo alguns muda. vereadores. Mas já mudou o prefeito já também, eu não sei. Quando muda o prefeito, eu não sei, porque toda vez que muda o prefeito, muda o modus operandi. Então, o modus operandi é de um jeito, de outro é outro. Cada um tem uma forma de conduzir a liderança, entende? Agora eu fiquei na curiosidade, existe um modus operandi na Câmara? Porque o que tem que existir é o regimento interno e os interesses da comunidade. O que seria esse modus operandi? Algum interesse oculto? Não, tu não é o culto que é feito abertamente, voto aberto, bola. Como que vai ser o culto? Voto aberto, mas Voto contrário aos aberto, interesses da população. Voto aberto, cara limpa. Na Câmara Não, não, mas tem o- nada de espúrio. Não Na tô falando- Câmara, a Câmara é um setor mais limpo da sociedade. Não estou falando que a Câmara é suja, ao contrário. Eu só estou preocupado com o que você me falou, que existe um modus operandi. De repente, o modus operandi é uma orquestração para que todo mundo vote a favor, para que todo mundo sorria, e que aquela situação se transforme num teatro, não na verdadeira função que é de fiscalizar. Senhor prefeito, por que nós temos que aumentar o dobro da inflação? Doutor Pacilo, tem Ele uma... explica, ele manda o secretário de Finanças e os vereadores Não, entendem. espera um pouquinho, Mantovani. Precisa, nessas situações, nós temos lá também um projeto que altera o plano diretor da cidade. E precisaria de uma audiência pública para discutir isso com a sociedade. Mas vai fazer. Como já vai fazer se já está em votação? Tem que ser, Não, não tem que ser fala antes. isso. Já tem votação? Já está em votação. Vai Meu entrar em Deus. votação. Nossa. Eu tenho informações que esse plano diretor ele vem para regularizar irregularidades que se permitiu que se construísse. Alguns edifícios na cidade. Não, Mantovani, você está sendo irônico, você sabe disso. Meu Você tem Deus. informações mais privilegiadas do que nós, jornalistas. Meu Deus, que É. isso? Então é isso que eu comento aqui. Quer dizer, não tem transparência, não tem discussão com a sociedade. Vereador, muitos deles, votam sem saber o que é. Meu tempo não tinha isso. Não? Votava sabendo Como é o que que estava fazia? fazendo. Fazia Não, audiência não. pública? Não. Chamava os secretários? O secretário ia lá. O secretário ia lá. A gente fazia o secretário ir lá, o secretário explicava, falava, mostrava. O senhor quer que eu dê um Tinha exemplo? tinha empresa naquela época também que fazia o levantamento, não? Era mesmo. O levantamento. Da Planta planta genérica? genérica? Tinha, e Era eu a mesma reclamava. E eu reclamava, tá lá, porque quiser. A verdade é que os vereadores, eles andam ao sabor dos interesses da cidade, ou dos poderosos da cidade. Não, O senhor quer ver um exemplo, Mantovani? não. Você era vereador, se instalou aqui um supermercado ali naquela região nobre do Gonzaga, Ana Costa, com Qual, Francisco qual, Glicério, qual? e não podia ter, vocês vereadores incluíram na lei que não podia ter Aquele posto que de tem um combustível. heliponto. De um ano para o outro mudou a lei, aí se permitiu o posto de combustível. Então, é o sabor dos interesses da cidade. Não foi isso, eu estou enganado. É que precisava ali de combustível, O senhor tá porque para o enganado. helicóptero também. Circo? O senhor está enganado. O senhor está enganado. O senhor está enganado. Não tinha absolutamente
vamos dizer assim, restrição para o posto de gasolina. Não tinha, não. Lá podia ter posto de gasolina. Lá podia. Tanto que não houve alteração em lei nenhuma. O posto estava a menos de tantos metros, não sei quantos, de um hospital. E essa era a restrição. De um exercício para o outro caiu a restrição. Você pega um metro e você faz assim. As trenas e trenas, A né? trena, você sai do posto, do centro do tanque, onde ele está lá embutido, e puxa até aqui a calçada, Depois, leva numa linha reta até quase na esquina da Pedro Américo. Aí depois atravessa a rua até o centro da entrada do hospital. Aí fica a pergunta: a entrada do hospital principal é frente para a Pedro Américo? Claro que é. A principal Lê do engano seu. É na Rua Amazonas? É na Amazonas, lá atrás. Que é isso? Que isso o quê? A abertura, a entrada principal do A hospital na primeira costa? entrada era lá. Depois é que fizeram aquela Sim, entrada. mas qual é a bonita. entrada principal do hospital na costa? A entrada principal é aquela que está na planta da construção. Então tá bom. Então ali você puxou, Faz-me rir. tinha mais de 300 metros. É um eufemismo, né? Tinha Aí mais, passou. tinha mais de 300 metros. Mas ele não fez linha reta, ele fez É a um Z. mesma coisa que as lojas de fliperama na Praça Independência. Você vem pela linha lá daquela escola ali, pegar o Ramos Lopes, né? Rampo Lopes, vem pela praça, Tem um contorno da praça, né? faz o contorno, porque a medida é aquilo que o cara anda. Então, para ele atravessar a rua, ele tem que atravessar aqui e depois ele passa. Ele não pode passar por cima, né? Então ele faz a volta na praça, assim. Aí depois atravessa. Aí depois vai até no meio da na costa, aí sobe as escadarias do shopping, pega 30 centímetros de cada degrau. 30 centímetros. Quando chega lá em cima do terceiro andar, pode ter loja de fliperama porque tem mais de 300 metros. Dá 303 metros. Olha, Ele desafia aquela norma básica 303 metros. que a menor distância entre dois pontos é uma reta. A menor distância entre dois pontos para eles é uma curva. Né? agora Não é curva, é escadinha. o que a gente tem que enaltecer é esse corpo de engenheiros da Câmara Municipal de Santos, né? Principalmente na época que o Mantovani foi vereador lá. São de uma precisão, de uma exação. Medir até a escada. Medir a escada. Engraçado, agora, com esse aumento do IPTU, não estão medindo nada, né? Por que eu será? só posso fazer? Eu não posso fazer nada. Eu só posso olhar agora e sorrir. Vamos para o rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco. Até já. Muito bem, a gente retoma aqui o terceiro e último bloco desta edição do painel Debates, com a participação do sempre polêmico Mantovani Calejon, do nosso José Francisco Pacilo e o Heraldo José dos Santos também colaborando com a gente nesta edição. E já tem pergunta no ar aqui para o nosso Mantovani, Marcelo do Embaré. Quer saber o seguinte: o que você acha, Mantovani, do funcionário ter que bater muito para conseguir o aumento e o IPTU de um dia para o outro aumenta 12%? Não seria certo aumentar o mesmo coeficiente do aumento dos funcionários públicos? Bom, eu vou deixar uma outra pergunta aqui para o Mantovani se virar aqui, porque ele trabalhou com imóveis muitos anos, né? Quanto subiu o mercado imobiliário aqui de Santos nos últimos 10 anos? Isso é ficção. Ok. Está todo mundo brincando com esse negócio. Do aumento dos imóveis. Isso vai dar um estouro, O quê? isso vai explodir. A bolha? Vai explodir. Bolha imobiliária? Vai ter. É absurdo. Ah, eu não acho que não. É um absurdo. Você tem apartamento que você comprou por 350 mil, Hoje vale 1 milhão. está valendo 700 mil, 800 mil. Então. Está tudo louco. Está tudo louco. Mas não é de hoje, já faz tempo que está Já nessa faz tempo, mas situação. está tudo louco. Mais de Deus me 5 livre. anos está nessa história. aí. Deus me livre. Eu acho um perigo. Mas se fosse para ter bolha, já não teria tido a bolha? Eu aí? acho. Vai ter uma bolha.
vai ter uma bolha, que a bolha é grossa. A bolha é grossa, deixa ela afinar mais um pouco, tu vai ver. É impressionante o volume de imóveis que estão vazios. Começa por aí, que estão vazios. Isso é uma realidade, as Tem pessoas não conseguem vender. Muitos imóveis que não estão sendo usados. Agora, eu quero confessar que eu descobri essa semana impressionante a quantidade de gente de São Paulo comprando em Santos. A quantidade de gente que comprou imóvel em Santos. Tem até uns fiscais da Moradores de prefeitura, São não tem? Paulo. Impressionante. Até uns fiscais da prefeitura compraram aí. Compraram, não é mesmo? Compraram. Mas esses já dançam, vão ter que devolver, viu, pelo Esses jeito. aí vão ficar penhorados com esses bens aí. Esses não vão poder usufruir. Ah, mas fiscal da prefeitura é de São Paulo. São Paulo, é. São Pô, Paulo. pensei que estava falando dos fiscais daqui de Santos. Aqui de Santos estão todos uns pobres. Está tudo aí ralando aí, sem aumento, sem nada. É um pecado. Mas olha, eu acho que o imposto vai ficar um pouco pesado, vai ficar um pouco alto. O Paulo Barbosa, ele vai fazer alguma coisa mais para frente. Ele tem que fazer alguma coisa mais para frente. Ele tem que dar uma resposta para a população de que ele está preocupado com isso, porque até agora ele não abriu a boca. Mandou aumentar, e aumenta e acabou. Eu espero que o Paulinho comece a apresentar obras, dá o troco, devolve o dinheiro desse imposto que vai entrar agora para a população. Devolve. Olha, eu queria sugerir ao Paulo o seguinte, ao secretário, ao Álvaro, existe lá um percentual que toda pessoa que adquire imóvel tem que pagar a taxa do ITBI, né? É. A taxa do ITBI. Aqui em Santos parece que 4%. É. Praia É isso. Grande, São Vicente é 3%. É uma grana pesada. E as pessoas o que estão fazendo? Não fazem escritura. Fica com o contrato particular para não gastar esse dinheiro. O cara morre, acontece o quê? Morre, aí entra no inventário a família que pague. E morreu mesmo, Um dia vai ter que pagar a escritura. alguém vai pagar. Mas não é ele mais, ele já morreu. Sim, mas às vezes deixar um pepino para filho, mulher, Ah, mas coisa aí toda. o cara depois que morre, deixa pra lá. Pô. Ah, Olha, Quem está vivo que pague. eu acho pô. que nesse aspecto, vira. normalmente no setor público, falta um pouco de inteligência e falta um pouco de jogo de cintura do mercado em si. Porque se 4% é um valor alto, é expressivo e ninguém está pagando, eu vou abaixar num valor ou num percentual suportável, todo mundo vai pagar e a questão vai ser regularizada. Mas era o que eu Da mesma maneira, eu ia propor. quando você... Parabéns. Eu acho que ia quando propor. você fala do Paulinho que depois ele vai fazer alguma coisa, não, tem que fazer antes. Porque depois é remediar. Eu acho, e tem município, inclusive, que dá isenção de IPTU para instalação de empresas e etc. Nós aqui no município temos que estudar isso, sim. A partir do momento dessas torres, de uma evolução bastante grande do município, inclusive de arrecadação, será que não seria a hora de abaixar o IPTU e não aumentar o dobro da inflação? Eu acho que isso tem que ser uma resposta da fiscalização pela Câmara Municipal, que tem toda a competência e condição para realizar isso. O aumento não está esclarecido. Carlos Alberto quer saber o seguinte: quem pode resolver o problema dos moradores de rua pela orla da Praia de Santos? Cada vez mais, diz ele. Você não tem condições de sentar nos bancos da praia, não é um relato dele? Pega uma conta Quem é e leva tudo que dá embora. jeito nisso? O quê? Para onde? Hã? Eu lembro como se fosse hoje. O Oswaldo mandava as peruas Kombi para a cidade, para a praia, e a guarda municipal atrás. E o amiguinho, ele nasceu aonde? Eu nasci em tal lugar. Tá fazendo o que aqui? O senhor chegou aqui quando? Eu cheguei faz 2 meses. Como é que o senhor vive? Não, eu vou aqui na praia, tem chuveirinho, eu tomo banho, troco de roupa, tem um banheiro bom aqui, ó.
no canal, nas bicas da frente dos canais, tem um banheiro bom. Depois, eu vou ali até o prato de sopa, vamos a pé, prato de sopa, e vamos lá no Anália Franco. Terra da caridade e da liberdade. E passamos, e quando a comida não é muito boa, a gente estica até a Esmelha de Jesus. Aí temos 2, 3 refeições por dia. E aí depois vamos dormir. Vamos dormir lá no quiosque ali, do Canal 3. O quiosque que eles dizem é a concha acústica. Então ali dorme 15, 20, beleza. Muito bom. Muito bom não, muito mal. Muito bom. E o senhor veio de onde? Não, eu vim de São Bernardo. Mas o senhor é do Nordeste, senhor? O senhor é de onde é? Do interior de São Paulo? Tá, tudo bem. Então vamos fazer o seguinte. O senhor vai entrar na perua, o senhor está sozinho, tem família junto consigo? Não, sozinho. Está sozinho? Então o senhor vai conhecer, vai reencontrar a sua família. Esse negócio que aparece na televisão aí, de volta para sua casa, de volta para a família, o Oswaldo Justo fazia isso aqui e ninguém batia palma. De volta para sua família, de volta para sua casa. De volta para o futuro. De volta para sua casa. Metia na perua e levava embora para São Bernardo, levava embora para Arujá, São José dos Campos. Terça-feira a cidade estava sossegada, não tinha nada. Passado uns 3, 4 dias, vinha tudo de volta. Pegava na boleia de caminhão, pegava o pessoal do serviço social dessas cidades, enfiava no ônibus e trazia de volta para cá. O Justo pegava, colocava no carro e mandava de volta. Então eles ficavam, já era um divertimento eles ficavam isso, né? passeando para lá e para cá, para lá e para cá, e a cidade ficava tranquila. Agora, com esse fechamento que o Paulinho fez nessa praça, Paulo, passa lá que tu vai ver. Tem lá uma meia dúzia de nego vendendo maconha e cocaína. Ali dentro da praça, tá? Marcelo Vila Belmiro diz assim: Pacilo, você está sabendo o número 9 de locações de máquinas de Xerox na prefeitura? E se continua a mesma empresa há mais de 10 anos no serviço? Nunca ouvi falar disso. Marcelo, eu não estou sabendo, mas obrigado pela informação e vou procurar saber detalhadamente e trarei informações aqui a respeito. Aliás, em relação ao aumento do IPTU, nós fizemos um requerimento para o prefeito, independentemente da Câmara atuar ou não, que nós achamos que não vai atuar, nós como cidadãos politicamente organizados, interessados na nossa cidade, vamos tomar algumas medidas. A medida seria não pagar, né? Que todo mundo depositasse o imposto judicialmente. Sim, é certo isso. Não é? Mas, infelizmente, essa é um avanço que ainda não temos aqui na nossa cidade. Já que os vereadores, que são nossos representantes, dizem amém sempre ao Executivo, caberia a nós contribuintes, que somos responsáveis pelo pagamento, não pagar. Depositar em juízo até que se esclareça, do ponto de vista legal, se é permitido ou não esse tipo de aumento. Mas o aumento do IPTU tem a ver com a planta genérica, não é isso? Claro. Sim. Se foi feita uma planta genérica, e essa planta genérica aponta para isso, mas foi dado o aumento. De que maneira mas foi feito? A planta genérica, de que maneira? Então. Quais os critérios? De que maneira? Quais os critérios? Como se justifica este aumento na medida em que você hoje tem o maior número de pessoas por um pedaço menor de terra do município? Essa é uma questão que tem que ser discutida. Sem contar a injustiça tributária, porque se você, Boturão, tiver... Tem um pedaço menor de terra, mas tem um pedaço de ar maior. Não, mas o IPTU, não. O imposto é a propriedade de uma parte do território do município. O ar é outra questão. Mas de qualquer maneira... Não, mas ele é construído lá em cima. Bom, mas levando em conta... Mas não é a terra. Não é o espaço do município. Mas está construído. Ele está construído em cima, mas embaixo aqui é um único espaço de terra. Mas o Mantovani acabou de dizer que o imóvel custava 300 mil, hoje vale 700. Mas não vende. Não, espera um pouco. O mercado diz isso, né? Não é pelo mercado? Você mesmo disse que forneceu dados para refazer a planta genérica de valores. Mas o mercado vale vende, 300, hoje vale 700.
Como é que você paga o mesmo IPTU, sem alterar, como é que fica sem alterar a planta genérica? Mas esse valor 700 mil é fictício, Boturão. Exatamente. O mercado é emocional. Ele não vende. O mercado é emocional. É bolsa de valores. Não tem precisão. Mercado é emocional. Eu acho que vale, todo mundo acha que vale e daqui a pouco... Se não vende, algo é que irrisório, vale é real. Não vende. Não, mas isso está servindo de base para se aumentar o IPTU. Exatamente, que é uma injustiça tributária, porque se eu morar num barraco do lado desse prédio aí que mora o Motovani hoje, o metro quadrado da minha casinha de madeira vai ter o mesmo valor do metro quadrado dele que mora nas alturas, no 44º andar. É uma injustiça tributária. Quem manda você morar, botar um barraco ali no bairro Nobre? Fazer o quê, né? Quem manda você ir para lá? Pô, Era um local... Mas é o que está acontecendo. Estão expulsando os santistas do município. É isso aí, Raul. Estão expulsando os munícipes santistas. Uriel Vilas Boas, como os debatedores veem o futuro da região diante de tanto descompasso no planejamento? Qual a opinião de vocês? Realmente falta isso. Falta um planejamento, porque Santos é a cidade onde o metro quadrado é mais valorizado. Isso o pessoal da Secob cansa de repetir, da Associação dos Empresários da Construção Civil da Baixada. Não dá para fugir disso. É como Nova York e New Jersey, né? O Pacílio sabe bem ao que eu me refiro, né? Você tem dinheiro, você mora em Nova York. Você tem menos dinheiro, você vai para New Jersey. Mas de uma maneira planejada, né? Você não é expulso, né? O que falta é um debate mais aprofundado, um planejamento melhor com relação a esse tema aqui na cidade, na região, né? E é o que não vem sendo feito. A Câmara tem se omitido em relação a isto, né? Os demais setores também da sociedade têm se omitido em relação a isto. Quer dizer, Uriel, nós precisamos discutir bastante, aprofundar, inclusive começar a pensar como região metropolitana, para que não haja uma sobrecarga do município santista. Agora, a prefeitura dá provas da sua ineficiência quando não tem, a despeito de ter uma secretaria de planejamento, não consegue planejar. Bom, mas ela contrata, ela faz licitação, traz gente de fora para fazer... Mas traz gente de fora que não tem a sensibilidade de quem mora aqui, de quem vive, de quem está aqui há muitos anos, né? Isso é um pouco relativo. Eu trago um inglês, um americano, para tentar assimilar toda uma vivência santista. Acho que ele pode ter a técnica, mas ele não tem a sensibilidade suficiente para fazer esse levantamento. Eu li um anúncio nesse final de semana no Jornal da Capital, que na parte imobiliária, que dizia o seguinte: venha para a cidade do petróleo. E... Qual é a cidade do petróleo? Mostrava lá, né, a praia de Santos e a tomada aérea de um apartamento com vista para o mar. Venha para a cidade do petróleo, onde estão todas as oportunidades. A cidade onde se instala a empresa que vai perfurar o petróleo, né? Mas a cidade Até do essa petróleo, empresa, mas até essa geograficamente, é Caraguá, né? Até essa empresa, o Boturão, ela já recuou, já puxou seu freio de mão, porque eram 3 torres que Por estavam enquanto vai sair uma só, né? Só uma, e a partir de 2016, 2018, que passam a pensar na segunda ou terceira torre. Então, meu amigo, a gente tem que pedir amém lá para o prefeito de Praia Grande, o Mourão, e ver se a gente consegue uma casinha para lá. Não vai... Olha, Praia Grande é uma cidade belíssima, tá certo? Cidade que cresce, se desenvolve aí, a olhos vistos, a construção civil investe bastante lá. O Mantovani sabe disso, trabalhou com imóveis muitos anos. Bom, para fechar aqui, voltando rapidamente, por que não prenderam o Roberto Jefferson ainda, hein, Pacílio? Você tem uma explicação para isso? Bom, eu acho que também é uma incompetência, porque ele está lá na residência dele, está toda esperando, hora no jornal, está esperando, está aguardando. Ele, como não é um preso político, talvez tenha ficado de lado, né? Não está fazendo tanto estardalhaço. Ele está doente, gente. Poxa, ele está doente. Ele está com câncer no pâncreas. Ele está cumprindo a prisão domiciliar. Já não, mas o genuíno... Mas foi decretada a prisão domiciliar? Não, foi, mas ainda não. Mas então, deveria ser decretada. Mas ele também está debilitado. Se ele está doente, se ele tem o câncer e tal, ele também acho que não tem que ir para doente andando de motocicleta, de 700 cilindradas, bola. Está doente. O doente tem esse direito, ele pode estar de que... Só se ele tivesse acamado, mas se ele tiver com uma doença que permita isso. Quem mudou lá em Brasília foi o juiz da execução, né? O Joaquim Barbosa não gostou do que o outro vinha fazendo lá e trocou. Agora, eu acho que o juiz estava fazendo um jogo político, estava tentando, de uma certa maneira, ou estava desatento para a encenação política. O que a gente viu foi uma encenação política, nada mais do que isso. Estamos fechando aqui mais um painel debates. Mantovani Calejão, obrigado mais uma vez por estar conosco. Também o nosso José Francisco Pacílio e o companheiro
Heraldo José. Voltam todos na próxima semana. Obrigado a você que nos acompanhou. Amanhã a gente volta às 1h30 da tarde, reprise às 20 horas e às 10 da noite, às 22 tem o painel regional, tá bom? Obrigado, tchau.